Fala, seu aluno, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares do primeiro grau, certo? É um assunto, conteúdo aí voltado para fundamentos 2 do oitavo ano aí, certo? É um conteúdo específico que eu vou falar sobre questões de provas aí do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, certo? Vai ser importante aí para a construção do conhecimento, ok? Então, antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, aperta o sininho aí para receber novas notificações, novos vídeos. E é isso aí, vamos lá, vamos aprender, ok? Bom, primeiro, como a gente define o sistema linear? O sistema linear de primeiro grau, como a gente vai trabalhar com o primeiro grau, a gente sabe que uma função de primeiro grau ela é ax mais b, certo? Onde nós temos aqui a nossa variável x, a nossa incógnita, elevada a 1. Por isso que é primeiro grau. A gente tem um binômio, certo? Um binômio de ordem 1, que seria primeiro grau. Ok? Então a gente vai trabalhar com esse tipo de funções, primeiro grau. Certo? Bom, sistemas lineares nos diz o seguinte. Vou abrir uma chave. Onde nós vamos ter aqui duas equações. Vou chamar a primeira de x mais y. Vou definir que esse resultado dessa soma vai ser igual a z, ok? E vou determinar outra equação onde x menos y vai ser igual, eu vou colocar w, certo? Bom, o sistema linear, ele nos dá a oportunidade de calcular valores como x e y, incógnitas, certo? Variáveis. Calcular variáveis através de uma ligação entre as duas equações, certo? E a gente pode trabalhar aí utilizando o método da substituição, certo? Como que a gente faz para determinar os valores de x e y? Lembrando que em um sistema linear, o valor de x que está aqui também deve ser o mesmo valor que está dentro da segunda equação. Se não for dessa forma, não tem como a gente relacionar duas equações entre si, certo? Então, como é que a gente faz para calcular o valor de uma dessas variáveis? Bom, primeiro você pode escolher uma delas, ou x ou y, e isolar, certo? Como é que a gente isola um determinado valor? A gente pode pegar o x, colocar ele aqui desse lado, pegar a igualdade, jogar ele lá para o canto, certo? O x para o canto, botar a igualdade, repetir o z. O y está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo. Mas, professor, por que ele passou negativo? Bom, imagine que a gente colocou ele desse lado da igualdade negativo, certo? Se a gente colocou ele negativo de um lado, a gente tem que colocar do outro. Por quê? Para equilibrar aí a nossa igualdade. Porque se os valores são iguais, a gente alterar de um lado, a gente tem que alterar do outro, certo? Só para vocês entenderem aí por que um determinado valor com um determinado sinal, ele passa para o outro lado trocando os sinais, certo? Então a gente escolheu o x aqui. Em primeiro caso, a gente escolheu o x para determinar, certo? Então a gente isolou o x aqui, ok? Bom, isolando o x, agora a gente pode pegar esse x e substituir na segunda equação, ok? Para tentar encontrar um dos valores que a gente tem aqui nas duas equações. Então, se a gente pegar esse x e colocar nessa equação, a gente vai ter o seguinte, que x menos y igual a z. Esse x aqui a gente já pode substituir, onde x é z menos y. Então, nós temos aqui o z menos y, menos esse y aqui, porque isso aqui é apenas o x, certo? É apenas esse x. Então, sobrou aqui esse menos y. E a gente acrescenta aqui ele
dessa forma. Igual ao Z, que é a nossa igualdade. Ok? Certo. Então, como a gente agora eliminou uma das incógnitas, que foi justamente o x, a gente vai trabalhar para encontrar apenas uma, que era isso que a gente queria, deixar apenas uma variável dentro da equação. Então eu repito o z, quer dizer, w, né? Nós temos w aqui. Então eu repito w. O sinal, ambos são negativos, ou seja, eu tenho menos y duas vezes. Aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Se eu tenho 1 com 1 e eu sei que eu tenho duas dívidas, um exemplo. Se eu estou devendo menos 2 e fiz outra dívida, menos 1, um exemplo, significa que nossa dívida está aumentando. Se a dívida vai aumentar, eu vou somar a minha dívida. Eu somo a minha dívida, que seria 3, e o sinal continua negativo, porque a dívida aumentou. Certo? Então a gente faz da mesma forma. Só que aqui nós temos produtos. Aqui tem um 1 multiplicando o y, que eu posso tirar. A gente sabe que tem 1. Então, menos 1 mais menos 1, nós temos menos 2. Certo? Isso igual a z. Ok? Bom, a gente quer encontrar o y. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz com x. Eu vou isolar ao máximo o y para tentar encontrar ele. Eu vou pegar menos 2y igual ao meu z. O w está positivo. Lembra que a gente passa para o outro lado da igualdade. Como ele está positivo, passa negativo. Como se a gente fizesse botando o menos w de um lado e o menos w do outro. Onde a gente elimina o positivo e o negativo, ficando apenas o menos 2y e o menos w do outro lado. Ok? Certo. Bom, a gente quer encontrar o y. Porém, a gente tem agora produtos. A gente tem a multiplicação entre o 2 e a variável. Como a gente passa para o outro lado? Porque a gente quer isolar o y. Eu preciso só do y. Eu vou passar para o outro lado esse menos 2 aqui. Todo. Certo? Então, quando a gente tem um produto, a gente divide o que a gente quer passar para o outro lado de ambos os lados. Ok? Então, menos 2 dividido por 2, isso vai dar menos 1. Então, a gente tem menos y. Certo? Ou a gente pode simplesmente passar o menos 2 para o outro lado, que é o que a gente vai fazer. Então, nós temos z menos, certo? W sobre 2. Então, a gente acabou de encontrar o valor de y. Como é que eu encontro o valor de x agora, já que esse x que a gente encontrou foi um x parcial? O valor de y que a gente encontrou é só substituir dentro dessa equação aqui e a gente vai ter o valor de x, certo? Bom, em uma situação hipotética, a gente pode dizer o seguinte, que eu tenho, dizendo que x, eu tenho dois lápis, certo? 2 lápis, mais uma caneta, certo? E isso é igual, vamos dizer que seja 5, certo? Onde aqui embaixo eu tenho 3 lápis mais 2 canetas, ok? Hipoteticamente. Então, imagine que esse x que a gente encontrou seja a quantidade de lápis. Como ele está multiplicando esse 2, a gente vai ter aí o total da equação. E imagine que esse y seja a quantidade de canetas que a gente calculou aqui. Substituindo o y, a gente vai ter o resultado de 2 lápis, 2 vezes lápis, mais uma vez caneta. Certo? Então, para que esse resultado seja 5, o lápis tem que ser 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 já dá 4
mais 1 vezes um valor qualquer. Lembra que se aqui for 2, seria 4 mais 2 dá 6. Então não dá. Então a caneta tem que ser 1. Então vai ser uma vez a caneta. Então 4 mais 1 vai dar 5. Como o lápis aqui vale 2, então nessa equação o lápis também tem que valer 2. Porque a gente está trabalhando com sistemas lineares. Sistemas que a gente pode ter a igualdade entre as incógnitas, certo? Entre as variáveis. Então, se aqui é 2, consequentemente, aqui também será 2. Então, 3 vezes 2, 6. Mais a caneta, a gente sabe que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 6 e 2, a gente tem 8. E dessa forma, a gente consegue trabalhar duas equações em um sistema linear. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Para a gente fixar esse conteúdo, vamos resolver agora as questões da prova de matemática do CPM, certo? De Pernambuco, ok? Vamos lá, guarda aí 2 minutinhos enquanto eu volto com a questão.